Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, tempo de comentário das informações de uma perspectiva cristã bíblica, daquele crente que busca olhar as coisas através da cosmovisão que nos é dada pelo Senhor Jesus. Nós temos acompanhado todos, de forma mais ou menos intensa, as informações constantes que nos chegam do conflito que está a acontecer na Ucrânia. E tem chamado a atenção as muitas notícias e informações, até manchetes, sobre a resistência à invasão russa. Talvez possamos dizer que, de algum modo, este mote começa com aquela mensagem, aquele live colocado pelo presidente da Ucrânia, o Sr. Zelensky, logo após a invasão, em que havia muitas informações ou contra-informações por parte russa a dizer que ele tinha fugido, que ele tinha ido embora, que ele tinha sido retirado do país. E Zelensky aparece a filmar de forma bastante ousada na rua, com um prédio histórico por trás que facilmente identificava aonde ele estava, e as suas palavras acabaram por provavelmente tornar-se famosas ao responder aos americanos que propuseram tirá-lo da Ucrânia, do risco que existe neste momento para ele em Kiev. A resposta foi: eu não preciso de boleia, eu preciso de armas. Temos visto imagens da população comum a sair das estações ou dos postos de polícia a carregar armas, a carregar caixas de munições, porque a população civil está sendo armada. Muita gente que teve experiência de guerra ou que teve experiência de treinamento militar, outros que se calhar nem o têm, mas muita população civil a preparar-se para poder atuar. Vemos imagens de pessoas a prepararem coquetéis Molotov em casa, num contexto doméstico, com garrafas de bebida, de vodka, até um padre a dizer que está a usar o vinho da Eucaristia para preparar estas bombas caseiras de resposta a uma possível chegada de tropas inimigas. Os bairros estão a organizar brigadas que monitoram as ruas durante o dia e durante a noite para poder identificar possíveis invasores ou sabotadores, porque também haverá pessoas a morar dentro da Ucrânia e dentro das cidades que estarão a favor da invasão russa. Ouvimos de atos de bravura e de ousadia, aqueles soldados, por exemplo, que estavam a defender a Ilha das Serpentes, informações contraditórias, teriam sido mortos, não foram, mas de qualquer maneira mostrando muita coragem ao enfrentar um inimigo que eles não tinham qualquer hipótese de poder resistir. Vimos também reportagem, que certamente é marcante para nós, porque está mais próximo, de ucranianos em Portugal a organizarem autocarros para saírem daqui em direção à Ucrânia. Eles não vão lá buscar a família, eles vão lá para lutar. Eles estão cá, as suas famílias estão cá, estão bem estabelecidos, podemos dizer que têm a sua vida tranquilamente a correr por aqui e, no entretanto, deixam toda esta, digamos, segurança, tranquilidade, porque não conseguem resistir ao apelo de ir defender a sua própria pátria. Então, deixando aqui as suas famílias, pegam este transporte e vão em direção à guerra. As pessoas estão a fugir, mais de 1 milhão de refugiados, e eles estão em direção à guerra para poder participar dos esforços. E também já ouvimos falar de centenas de voluntários estrangeiros que estão disponíveis para lutar na Ucrânia. Ouviu-se falar em cerca de 400 voluntários da Suécia, 70 voluntários japoneses, já seriam mais de 1000, com um risco muito grande, porque a Rússia já fez saber que não identificará soldados estrangeiros como soldados. Evidentemente que é uma maneira de dizer a eles: venham à vossa conta em risco, serão considerados terroristas e serão tratados como tal. Diante desta resistência tão grande, a nossa pergunta é: porquê? Porque as pessoas arriscam a vida? Porque é que as pessoas ousam fazer estas coisas e se põem à frente, muitos sem realmente condições, ou quando nós vemos indivíduos saem com armas, mas o que é isto contra bazucas, contra mísseis, contra, enfim, tanques de guerra? E as respostas podem ser muitas. As pessoas estão a lutar porque amam a sua terra e não querem perder. O mote neste momento é: se a Rússia depuser as armas, passamos a ter paz. Portanto, deixa de haver guerra. Se a Ucrânia depuser as armas, deixa de haver Ucrânia. Portanto, não podem
estão a defender a sua terra, estão a lutar contra o mal. Há um senso muito grande de justiça nesta história, como houve nas guerras anteriores, na Segunda Guerra Mundial, muita gente com a noção clara de que Hitler representava o mal e era preciso combater. Ou mesmo, por exemplo, aqui ao lado, na Guerra Civil de Espanha, o conceito claro de que havia um inimigo a abater, e mesmo as tropas estrangeiras que vieram tinham este conceito e esta luta. Será um lutar contra a injustiça, será um lutar contra o poder financeiro e a força bruta, será um lutar contra Putin de forma muito específica. E também, e infelizmente, haverá uma grande quantidade de ódio étnico que vai se acumulando ao longo dos tempos e que faz com que esta guerra tenha contornos muito especiais. Não sendo uma guerra civil, é muito próxima disto. Ora, quando nós como cristãos olhamos para esta situação, nós precisamos nos lembrar que nós estamos envolvidos numa guerra. Que nós estamos envolvidos numa guerra e num ato de resistência, porque aparentemente estamos a lutar contra um inimigo que tem o controle absoluto sobre a terra. Há identificado na Bíblia de forma muito clara quem é o adversário. Esta palavra em grego, Satanás, significa só isto, adversário, inimigo, é o nosso inimigo, mas ele é personificado. O mal não é só uma ideologia ou uma entidade, é uma pessoa física. Assim como a Bíblia nos apresenta Deus não como uma energia, mas como um ser espiritual, mas pessoal, também o mal está identificado como um ser pessoal. Era um anjo caído, afastado, rebelde contra Deus, que instila no homem esta rebeldia, que instila no homem o orgulho, a arrogância, a vaidade, e é esta a guerra pela qual nós somos chamados a lutar. As hostes contra as quais nós lutamos são muito mais violentas e muito mais cruéis. Tudo o que acontece de maligno neste mundo tem, de algum modo, por trás a presença do inimigo e as suas forças. Então, quando nós pensamos nas coisas mais horríveis que são feitas, desde simples roubos, aos assassinatos, às violações, aos abusos de todo o tipo, as pessoas que são transformadas em escravos, em que sofrem de coisas que são inomináveis e que às vezes nós vemos nas televisões e vemos nos jornais e ficamos impressionados. Mas como é possível isto? Tudo isto tem por trás esta maldade espiritual personificada no inimigo e nas suas hostes, contra a qual nós temos que lutar. E nós temos que entender esta luta porque, ao contrário da resistência ucraniana, muitas vezes nós cedemos, muitas vezes nós facilitamos, muitas vezes nós tememos os riscos e, em vez de enfrentar o inimigo, nós fugimos. A luta começa internamente. A grande batalha que existe nas nossas vidas não está do lado de fora, está do lado de dentro. A grande batalha que existe é a batalha pela nossa mente, pela qual nós temos que realmente lutar, alimentando-a de forma correta, buscando colocar nela aquilo que realmente pode nos ajudar a dar força ao novo homem, ao homem que anda com Deus, ao homem que busca a santificação, porque ao contrário nós seremos dominados e moldados pelo mundo. E por isso Paulo dizia: não tomeis a forma que o mundo quer que vocês tomem. Vocês têm que ser renovados constantemente pela ação do Espírito Santo nos vossos corações. A única hipótese de vitória, no caso da nossa luta, é com Jesus. Ele foi totalmente vitorioso. Ele venceu o pecado e a tentação numa vida perfeitamente santa. Ele venceu o inimigo indo à cruz, quando o diabo tentou desviá-lo da cruz constantemente. Ele venceu a morte ao ressuscitar no terceiro dia. E esta vitória é-nos transmitida a nós. O apóstolo João escreveu já quase no fim do Novo Testamento, não é? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Diante do exemplo de resistência daqueles que estão na Ucrânia a defender a sua terra, nós cristãos possamos ser inspirados pela resistência que nós precisamos demonstrar nas nossas vidas e naquilo que acontece ao nosso redor, na batalha constante e, enquanto estivermos aqui, contínua contra o pecado.